Paz e graça, pessoal. Estou aqui mais uma vez, né? Antes de começar aqui o vídeo, se inscrevam aí no canal, deixe o like, compartilhe. Ao se inscrever, ative o sininho das notificações, tá? Para vocês aí que não têm contato comigo, né? Quando eu postar aqui algum vídeo novo, a notificação chega aí, ok? No seu celular ou no seu computador. E também lembrando aí, né, o curso de grego e de teologia que eu estou passando aí. Quem tiver interesse é só falar. Tenho já um vídeo explicando aí as questões do curso, como é que eu faço os materiais, né, e as bases, um pouco eu mostrei um pouco das bases que eu uso, tal, e assim vai, ok? Agora eu quero falar sobre João 1,18. É isso aí, o João 1,18, né, ali um texto que ele tem variações, tá, em relação aos manuscritos gregos, né? Qual a leitura original? Filho unigênito ou Deus unigênito? Bem, as próprias traduções, elas divergem entre si. Por exemplo, se você pegar a tradução, a Bíblia Almeida atualizada, ela verte para Deus unigênito. A Bíblia da Testemunha de Jeová, Deus unigênito. A Bíblia NVI, que é a nova versão internacional, Deus unigênito. Contra Bíblia Pastoral, ela fala Filho unigênito. Bíblia de Jerusalém, que ela fala Filho unigênito. E Bíblia Judaica Completa, traduzida por David Easton, né? É também Filho unigênito. Então você tem no mínimo 3 contra 3, sem colocar Almeida. Se for colocar Almeida na corrigida fiel, você encontra Filho unigênito. E tem uma Bíblia que ela atesta os dois lados. Tem uma Bíblia que ela atesta os dois lados. Eu vou até ler aqui. Ela foi a única Bíblia que eu vi onde ela atesta os dois manuscritos, hein? Olha como é que ela fala aqui, ó. É a linguagem de hoje. Ela diz: ninguém nunca viu Deus, somente o Filho único, que é Deus e está ao lado do Pai, foi quem nos mostrou quem é Deus. Então aqui ela atesta tanto o Filho como Deus. Fala o Filho único, que é Deus, né? Então a Bíblia que está aos dois lados. Então, em relação aos manuscritos, antes de falar dos manuscritos, eu sempre gosto de fazer uma comparação contextual e a linguagem que o autor daquele livro usa, sempre usou. Por exemplo, você não vê nenhuma outra passagem a expressão filho, a expressão unigênito relacionada a Cristo como Deus. Isso que é interessante, né? Você encontra ali João 1,14, unigênito do Pai. Como é que no verso 18 ele iria colocar Deus unigênito? O João 3,16, Filho unigênito. Verso 18, Filho unigênito. 1 João 4,9, Filho unigênito. Ou seja, a linguagem que o autor usa é só de Filho unigênito, no próprio texto crítico. Só com essa variação aqui em João 1,18. Então, se for pelo lado do texto, pela linguagem em que o autor usa, ele usa só Filho unigênito, Filho unigênito. Ele não usa Deus em nenhum momento, né? A não ser aqui num texto alexandrino. Então, os manuscritos mais importantes que atestam a expressão Deus unigênito é o Papiro 66, tá? O Papiro 66 ele atesta Deus unigênito. O Papiro 75 do século III também, ele atesta o Deus unigênito com um artigo já definido, né? Aí você tem o Códice Vaticano, o Códice Sinaítico, que atesta Deus unigênito. Alguns pais das igrejas, como em Orígenes, Dídimo e Cirilo, atestam aí Deus unigênito. E é uma tradução siríaca, tá? Que é do século III ao século IV. Ok? Então esses manuscritos aí mais importantes que eu estou julgando aqui pela antiguidade. Tá? Os papiros do século III com os manuscritos do século IV ali. Eles atestam Deus unigênito. Quando você vai para o texto majoritário, né, que é a maioria dos manuscritos do século VIII para cá,
eles atestam filho unigênito. Filho unigênito. E agora? Qual é o texto? Bem, além do mais, você tem na família 1, família 13, que eles atestam também filho unigênito. E o interessante é que essa família 1, que é uma família de vários manuscritos, segundo o próprio Wilson Parós, ele diz que, quando ele está falando sobre os minúsculos gregos, ele fala sobre essa família 1, ele diz que provavelmente é um texto que vem do 3º século, é muito antigo. Tá? Então temos aí evidências antigas. Você tem vários minúsculos gregos, tá? Que são manuscritos que são escritos de forma com a letra minúscula, ok? Muito mesmo, 28, 157, enfim, um monte. Dois minúsculos que eu acho muito interessante é o 1241 e o 1243. São minúsculos do século 11 e 12. Porém, são muito importantes para analisar aquele texto. Por que eu digo isso? Porque eles atestam leituras antigas do texto alexandrino. Por exemplo, o Códice Vaticano Cinéticos e Alexandrino, eles não atestam a passagem da mulher adúltera de João 8. Esse minúsculo também não atesta. O 241 não traz essa passagem da mulher adúltera. Ora, é do século 12. Por que ele não traz? Ele deriva-se de algo de uma fonte muito antiga, porque já no século, vamos dizer assim, o século V a 6 ali, a passagem da mulher adúltera já é atestada, tá? Você tem ali o Códice Beza, que essa passagem já aparece, você tem o texto majoritário, que é do século 8 para cá, ou seja, manuscritos mais antigos do que esse minúsculo atesta, e ele não atesta concordando com a leitura do 4º século. Por que ele não concordou com a leitura do século 8, século 9, século 10, século 11, século 6, 7? Enfim, ele não adotou essa leitura. Por quê? E já estava presente, mas ele adota a leitura do século 4. Eu observei esse minúsculo em muitas passagens. Ele vai muito em contra, né? Ele vai contrariando o texto majoritário em muitas passagens, adotando o texto alexandrino, e muitas passagens ele vai contra o texto alexandrino e vai a favor do texto majoritário. Outro texto que ele vai muito a favor do texto majoritário ou do texto alexandrino é Marcos 1:2, quando aparece ali, está escrito no profeta Isaías. Esse minúsculo atesta isso. É Isaías, aquilo é uma leitura antiga, né? O Vaticano atesta, Cinético atesta, e se eu não me engano os papiros também atestam, tá? Então esse minúsculo ele atesta filho, esses dois. E o 1243 também. Eu estava fazendo aqui uma pesquisa, quantas vezes ele aparece a favor do texto majoritário e contra. É muitas vezes. Muitas vezes eles atestam leituras do texto alexandrino. Isso indica que a fonte desses minúsculos não foi fonte ali, uma fonte bem tardia, não. Foi fontes antigas. Porque eles poderiam colocar a passagem da mulher adúltera, né? Poderiam colocar outras passagens, mas não estão, eles estão omitidos. Isso que é o que me chama muito a atenção, que ele tem uma leitura muito aproximada do texto alexandrino, mas ele traz a expressão filho unigênito. Então, se eu for olhar pelo ponto de vista da maioria dos manuscritos gregos, eu vou dizer que o original seria filho, tá? Mas outros vão discordar e vão dizer não, não é bem assim, porque a maioria dos manuscritos não provam que aquele ali é autêntico, né? Muitos adotam a linguagem de filho, outros adotam a linguagem de Deus. Eu particularmente tenho a linguagem de filho, tanto que essa leitura filho, ela é muito atestada em pais das igrejas, como por exemplo Irineu, Clemente, Hipólito, Orígenes. Você tem Cirilo, Teodoreto, João Damasceno, Tertuliano, Vitorino Romano, Ambrosiastro, Hilário, Prisciliano, Ambrósio, Faustino, Gregório, Agostinho e um monte, tá? Então você já tem atestações ali em que os cristãos já tinham essa leitura de filho. Você tem também em traduções antigas como Vulgata Latina, Siríaca do século 3 a 4,
Você tem a Armênia, Etiópia, Geórgia, ou seja, você tem muita atestação de filho, né, unigênito, tá? Então eu acredito como que o texto original seja filho unigênito, tá? Mas nada contra quem crê diferente de mim, tá? Só deixar claro aqui, os vídeos que eu faço não é para ficar disputando com ninguém, nem ficar debatendo, mas só para trazer ideias que talvez algumas pessoas não tiveram pensado e tal, né? Por isso que eu gosto de trazer vídeos. Outros atestam que tem um problema ali com a leitura Deus unigênito. Porque o unigênito vindo de monógenes, mono único e o genos, né, ali utilizado como geração, espécie, tipo, indica que Deus não pode ser criado, né, um Deus gerado. Outros já entendem que não deve ser interpretado a questão do unigênito como uma geração literal. E realmente, por quê? Porque dentro do contexto judaico, a expressão unigênito, ela derivava, se ela tinha um sentido, uma conotação de igualdade com o seu pai. Por exemplo, se o pai gerou um filho, quando ele gera aquele filho, indica que aquele filho tem a mesma natureza, o mesmo sangue, o mesmo DNA, a mesma essência do pai. Quando João escreve isso, João sabia em que contexto ele estava, qual era o entendimento de unigênito na sua época. Então, quando João escreve filho unigênito, o pessoal, poxa, estava igualando o pai com o filho ali, só com essa expressão. Tanto que se você pegar na versão judaica, essa aqui, do David Esten, eu acho que é assim que se pronuncia esse nome. Veja como ele traduz João 1,18. Ninguém jamais viu Deus, mas seu Filho único, que é idêntico a Deus, está ao lado do Pai, ele o tornou conhecido. Por que ele coloca a expressão idêntico a Deus? Eu acredito que é exatamente por causa do contexto cultural da época, do entendimento de unigênito. Então a ideia que João queria passar não é que Cristo ele foi gerado em algum momento, ou ele veio à vida sem ele não existia, mas que ele veio à vida. Não, o sentido não é esse. João aqui trabalha com o sentido do termo unigênito aplicado a Cristo, em conotação da sua igualdade com o Pai. Então, de ser filho unigênito em relação a Jesus e ao Pai, quer dizer que os dois têm uma igualdade em essência e natureza, e não que os dois são, e não que o filho ele foi gerado em algum momento pelo Pai. Tá? Então, trabalhando-se com o sentido cultural da época, você entende melhor as expressões. Tá? Então, essa seria a ideia. Então, já não afetaria a interpretação de Deus unigênito como único gerado, né? Mas aquele Deus que é idêntico ao Pai, aquele ser que tem a mesma natureza do Pai e idêntico a Ele. Então a expressão unigênito em relação a Deus, ela é muito significativa. Se o texto original realmente for Deus, então esse texto ele é uma das provas mais importantes da divindade de Cristo, porque ele está falando Deus unigênito, ora, Deus igual àquele, né, ou seu Pai, num caso, né, igual a seu Pai. Então, Deus unigênito ali está dizendo que Cristo, ao ser divino, ele é um divino em igualdade com o Pai. Em relação ao tipo e à espécie, que é de igual modo. É por isso que João, sabendo como era o entendimento da sua época, ele escreve isso, o pessoal, poxa, Deus unigênito é forte. E se você pegar a expressão filho unigênito, vai dar quase no mesmo, porque um filho unigênito do Pai naquele contexto ele tem igualdade do Pai, a mesma essência. Então o que o Pai era, o Filho era, em essência e natureza. Então essa aí é a questão, uma questão muito interessante dentro da profundidade do termo unigênito, tá? Então essa é a questão. E aí, você acha que é o qual? Deus unigênito ou Filho unigênito? Pela linguagem do autor, eu acredito que seja Filho. Ele usa sempre várias vezes, 5 vezes Filho unigênito, né? Quando dizer 4, uma aí tem uma variante, né? Mas é isso aí.
tirem as suas conclusões. Que Deus abençoe a todos, tá? E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe aí para me ajudar. Se inscreva no canal. Deixa o like, que é muito importante para fazer o canal crescer. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Que Deus abençoe a cada um de vocês.